Olá pessoal, hoje nossa conversa vai ser sobre as primeiras legislações do Brasil voltadas especificamente para a infância. Inicialmente, temos que compreender que a política de proteção à infância surge determinada por processos históricos em que se fez constituir uma legislação específica para o atendimento às crianças e a partir destas se fizeram implantar políticas e programas públicos para o atendimento a crianças e adolescentes. Tais legislações surgem, sobretudo, no início do século XX, na década de 1920. Dois paradigmas nortearam tais legislações no Brasil. O princípio da doutrina da situação irregular e o princípio da doutrina da proteção integral. Neste vídeo, especificamente, trataremos apenas da doutrina da situação irregular. No outro momento, iremos destacar o Estatuto. Vamos falar das primeiras legislações voltadas para a infância no Brasil. O Código de Menores de 27 e o Código que fez sua revisão, que é o Código de 1979. A doutrina da proteção integral, que foi adotada na elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o que nós temos hoje, vigorando no país, é uma lei extremamente avançada em relação ao que tínhamos antes na legislação brasileira, esses dois códigos, e em relação à própria legislação em termos de contexto histórico e em comparação a outros países. Mas sobre isso trataremos em outro vídeo. Vamos tratar dos códigos de menores, e a história que levou a tanto a promulgação dos códigos como uma mudança no tratamento à infância ao que se tinha anteriormente. Então é importante a gente destacar que essas legislações estão inseridas no pensar e no agir de sua época, influenciadas pela cultura e pelos interesses em jogo, os quais são determinados pelo contexto histórico, econômico e político. A doutrina da situação irregular, que norteou os códigos de menores, tanto de 27 quanto de 79, eles estão impregnados das ideias positivistas e do liberalismo que estavam dominantes na época, revelando na legislação a força de um Estado controlador que se utiliza das leis e do juiz para impor regras e normas aos filhos da pobreza, às crianças e adolescentes das famílias pobres. Se o discurso presente na década de 20 era o de salvar a criança, no qual estavam presentes interesses de classe, pautados nas ideias republicanas de ordem e progresso, a educação, contudo, era pautada numa visão que primava pela exclusão, posto que a intenção não era tirar os pobres da ignorância, mas de excluí-los da sociedade, institucionalizando. Falava-se em educar como antídoto à vagabundagem e a vagabundagem e a criminalidade, e não como instrumento que possibilitasse a igualdade social. A questão que se colocava era uma nova ideologia do trabalho, pautada numa ideia de que o trabalho dignifica o homem, o qual continha um valor moral que despertava para o sentimento de nacionalidade, visando o progresso da nação. A valorização do trabalho não se dava só para os adultos, mas também para as crianças e jovens das famílias pobres. O Código de Menores não beneficiava todas as crianças em igualdade de condições. Beneficiava apenas as crianças denominadas expostas. De acordo com o Código, o menor, termo estigmatizante, não é aquele indivíduo com idade inferior a 18 anos, como é comumente chamado hoje. É o menor proveniente de família pobre, desorganizada, desestruturada, em que imperavam os maus costumes, a prostituição, a vadiagem, a pouca instrução. E, sobretudo, o trabalho para sobreviver. E filhos de pais também que não eram considerados sem moralidade e sem condições econômicas para educá-los. Um dos avanços do Código na época foi a proibição do emprego de menores com idade inferior a 12 anos e a
proibição do trabalho noturno e perigoso para menores de 18 anos, com a aplicação de multas aos infratores e direito à fiscalização. Contexto esse que criou-se um serviço de fiscalização. Os indivíduos do ramo têxtil reagiram ao código, afirmando ser o código inviável ao trabalho industrial. Neste período, o trabalho infantil era largamente utilizado e os salários extremamente baixos representavam um complemento importante à renda das famílias. A regulamentação do trabalho se dava para restringir o acesso aos considerados desclassificados que ficavam nas ruas, sob pena de ser apreendido sob a condição de abandonado, vadio, e eram impostos a este as medidas legais. A ideologia presente, à época, era livrar a nação dos indivíduos que não contribuíssem com o progresso do país. A transição entre o Código de Menores de 1927 e o Código de 1979 ocorreu efetivamente após a ditadura militar e a partir da criação da FUNABEM, Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor. O surgimento da FUNABEM implicou na formação de uma política nacional, a qual todas as entidades, sejam públicas ou particulares, que prestavam algum tipo de atendimento à criança e ao adolescente no país, tinham que se adequar. A FUNABEM incorporou os serviços do SAM, o Serviço de Assistência ao Menor, incluindo nesses serviços serviços de atendimento aos carentes, abandonados e infratores. O SAM era o principal serviço de atendimento à criança no país, que vigorava sob a regência da Justiça e regida pelo Código de 27. O SAM foi visto como a escola do crime, devido às críticas recebidas tanto do Estado quanto da sociedade civil, que passou a exigir sua extinção, que foi feito em 1964. Apesar da mobilização popular e do processo de democratização no final dos anos 70, o Código manteve as ideias conservadoras do Código de 27, ao adotar expressamente a partir da sua implantação o princípio da situação irregular. E ele passou a focar a análise da situação dos menores a partir da ideia de patologia social, sendo o infrator visto como aquele com maior grau de patologia social. O princípio da situação irregular responsabilizava unicamente a família pela situação da criança, que era vista como a única causa do problema, sem que o Estado assumisse a obrigação de proteger as crianças e suas famílias por meio de políticas sociais. As famílias, por sua vez, se sentiam atraídas pela proposta de internamento, que lhes parecia um benefício face à situação de carência em que viviam. No Código de 27, o menor era o abandonado, o delinquente, o exposto. No Código de 79, todas essas denominações são substituídas por uma única denominação, o menor em situação irregular. Nesta denominação se enquadrava diferentes tipos de crianças, diferentes tipos de infância. Apenas pelo fato de serem famílias pobres, ali já se enquadrava como uma situação irregular e já se impunha a estas a institucionalização. Tais legislações expunham as famílias pobres à intervenção do Estado por sua condição de pobreza, sem que cometesse nenhum crime, ficando estas sujeitas à decisão do juiz sobre suas vidas. Cabendo às crianças em tal situação a institucionalização como a única alternativa. Esse modelo de atendimento à infância no Brasil perdurará até os anos 80, quando, com a democratização e a luta por uma nova Constituição, se lutará também por um novo atendimento à infância, o que irá modificar este cenário. Contexto que fará surgir um novo modelo de legislação e de atendimento à infância no país, o da doutrina da proteção integral, que trataremos em outro momento.